Muito bom dia. Apresentarei o trabalho intitulado Expectativas e Percepções de Comunidades Rurais Caatingueiras à chegada de empreendimento eólico em área protegida. As mudanças climáticas globais obrigam urgentemente à transição de matriz energética. Esta transição inclui a redução do consumo de combustíveis fósseis por parte de todos os setores económicos e sociais e também a expansão da geração de energia a partir de fontes de base renovável. O Brasil assumiu compromissos internacionais, nomeadamente a redução dos gases de efeito estufa de 37% até o ano 2025. Ao mesmo tempo, uma das metas de médio prazo do seu plano decenal para a expansão de energia incorporou o estabelecido na Política Nacional sobre a Mudança do Clima e determinou qual a contribuição do setor de energia na meta de emissões. O país tem um elevado potencial para gerar energia a partir de fontes renováveis. Isso vem acontecendo considerando, porém, mais os critérios econômicos e técnicos e menos os critérios sociais e ambientais. O destaque realmente tem sido para a geração de empregos locais. E algo que fica evidente é a inexistência de um protocolo que permita diagnosticar e monitorar critérios sociais nas áreas de influência dos empreendimentos. O que sabemos é que o desenvolvimento territorial inclusivo, principalmente quando se trata de áreas protegidas, passa por um melhor diálogo entre pesquisadores e corporações. Com isso em mente, trouxemos este estudo de caso que mensurou a aceitação social dos residentes na área de proteção ambiental do Boqueirão da Onça, no norte da Bahia, à instalação de um complexo eólico. No mapa podem verificar o polígono de unidades de conservação, nomeadamente o Parque Nacional do Boqueirão da Onça, e na área de proteção ambiental do Boqueirão da Onça, conseguem ver com colorido as áreas de influência do empreendimento, nomeadamente a ADA, que é a área diretamente afetada, a AID, a área de influência direta, e a II, a área de influência indireta. E as três áreas de influência do empreendimento se localizam no município de Campo Formoso, Bahia. É uma região onde co-ocorrem usos tradicionais do solo, como a pecuária extensiva, com foco nos caprinos e ovinos, também a agricultura, também o extrativismo e agora com modernos usos do solo, com a chegada dos empreendimentos eólicos e também os parques solares mais recentemente. A fim de se avaliarem os critérios sociais, foram feitas coletas de dados face a face, usando um protocolo previamente estabelecido. Aconteceu todo este processo, obviamente, previamente à pandemia. Foi usado um questionário semi-estruturado, composto por 75 questões, aplicado em 5 localidades, onde 96 adultos foram entrevistados. Entre algumas das variáveis acessadas estão atitudes, percepções, expectativas e crenças relativas à chegada do empreendimento. Na análise desses dados primários foram feitas medidas de resumo e também alguns testes de quadrado ou exato de ficha. Apresentando alguns resultados, as expectativas que mais podemos destacar, e peço que prestem atenção à cor, à coluna de cor escura, uma vez que ela agrega as três áreas de influência do empreendimento, são o trabalho próprio, a garantia do fornecimento de energia e também o dinheiro para a comunidade, através da associação ou de outro grupo social presente na comunidade. Em relação ainda às expectativas, mas agora expectativas negativas que as comunidades tinham com a chegada, ou demonstraram com a chegada do empreendimento, podemos destacar a piora da condição das estradas, o impacto sobre o modo de vida das pessoas, nomeadamente com o acesso das criações às áreas onde estava sendo instalado o empreendimento e a presença de pessoas estranhas. Quando vamos avaliar as percepções,
As percepções positivas que foram identificadas correspondem a trabalho próprio, trabalho familiar, também o dinheiro ou renda via arrendamento de áreas para o empreendimento. Quando se avaliam as percepções negativas com a chegada ao empreendimento, se destaca a piora da condição das estradas, o impacto sobre o modo de vida com o acesso das criações à área de instalação do empreendimento. Se quisermos fazer um quadro resumo, nas expectativas positivas, vimos que trabalho próprio foi a única que foi atendida, mas uma que não era prevista, mas que ocorreu, se relaciona com o trabalho familiar e outra com dinheiro próprio, seja por arrendamento diário para o empreendimento, seja por desenvolvimento de uma nova atividade econômica, aproveitando a chegada de pessoas e novas atividades ao território. Quando resumimos as expectativas negativas, vemos que os impactos sobre o modo de vida, nomeadamente algumas restrições do acesso das criações, ela realmente ocorreram. Um ônus que não havia sido previsto pelas comunidades que teve lugar foi a piora da condição das estradas. Outras variáveis surgiram espontaneamente. Entre as expectativas e percepções positivas encontra-se o apoio a projetos de desenvolvimento local e algumas benfeitorias, também o aumento do número de capacitações e da clientela, com destaque para a comunidade situada na área de influência indireta, que ela agrega um número maior de habitantes e uma comunidade com um caráter comercial mais forte. Em relação às expectativas negativas ou percepções negativas, podemos listar pessoas estranhas, acidentes e atropelamentos a pessoas e também a propriedade ameaçada. Então, havia o receio de que a presença de empresas ou pessoas estranhas ao território pudessem colocar a posse ou propriedade em risco. Percepções, podemos citar a questão da insegurança, da violência e o impacto na estrutura das casas, principalmente devido a exclusões no momento da instalação do empreendimento para a abertura de espaço para as estruturas e seus componentes. Por que que emergem expectativas relacionadas à chegada do empreendimento eólico? Se nos atermos ao perfil socioeconômico dos residentes, percebemos que é uma população que ainda busca ver atendidas algumas necessidades da base da pirâmide de Maslow. Olhando de um ponto de vista mais amplo, percebemos que existe um vazio institucional. O Estado é ausente ou fraco em sua assistência e gerência, e as pessoas percebem isso em sua vulnerabilidade. Então, o setor privado surge com uma comunicação de conteúdo promissor e ele cria ou aumenta ou acentua as expectativas que tem em relação a esse vazio que lhe é proporcionado pelo Estado. Porque emergiram aquelas expectativas específicas, nomeadamente o trabalho próprio, ou até a preocupação com o impacto sobre o modo de vida. Bom, em relação às expectativas positivas, pensando que tratamos de uma população altamente dependente de atividades agrícolas da produção pecuária, a chegada de um empreendimento corresponde a uma diversificação, complementaridade e uma garantia de renda que vai depender da seca ou da chuva, seja por trabalho ou por arrendamento de áreas comunitárias. Por outro lado, tratamos de comunidades tradicionais de formação nuclear familiar, pastoralistas. Com a chegada de pessoas estranhas ao território, ela cria uma expectativa negativa nas populações. Existem algumas discussões recorrentes entre pesquisadores associadas à chegada de empreendimentos. A inexistência de protocolos unificados que identifiquem e mencionem dimensões humanas, além dos aspectos técnicos ou da geração de emprego, e também a identificação, descrição e a compreensão
de dimensões humanas relacionadas à chegada de empreendimentos, em função dos impactos em cada uma das áreas de influência. Existem outras discussões raras no Brasil, mas que elas prevalecem entre pesquisadores e gestores. Por exemplo, qual estratégia o país adotará com o fim da vida útil dos empreendimentos, que se prevê no limite de 50 anos, mas que muitas vezes é concluído aos 20 anos do parque? Quais estudos já foram feitos de impacto do desmantelamento ou reuso dos equipamentos de empreendimentos eólicos? E como a legislação tratará da recuperação das áreas degradadas depois que os parques sejam readequados ou desmantelados em relação ao empreendedor? Aprendemos algumas lições com este estudo, tanto à escala regional quanto à escala nacional. É importante antecipar expectativas e percepções, a fim de delinear estratégias de mitigação e compensação às comunidades impactadas e também promover justiça distributiva entre as diferentes áreas de influência dos empreendimentos. Se é urgente, se é mandatório que se cumpram os objetivos de desenvolvimento sustentável, é preciso diminuir o desbalanço entre os ganhos econômicos de consumo de recursos para os moradores locais, normalmente no curto prazo, e os benefícios da conservação da biodiversidade, que são benefícios muitas vezes difusos ou de longo prazo. Então, o dilema green on green persiste. Ainda persiste a controvérsia entre a necessidade de aumentar a demanda por energias renováveis, ao passo que os impactos socioambientais nas áreas de instalação de empreendimentos não só não são medidos, diagnosticados e nem monitorados. Muito obrigada, estou à disposição para eventuais perguntas.